Gravando. Então, pessoal, boa noite. Bem-vindos à palestra de hoje no Chapter, né, o nosso Meta Coach, trainer de neurosemântica, Master Trainer Internacional de Mindfulness, que é o Rodrigo Minozzi, meu parceiro de trabalho também, né? Então, é uma honra ter você aqui, Rô, com a gente também, para poder apresentar essa abordagem tão rica do Mindfulness, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo. O quanto isso realmente é importante e benéfico também para o nosso bem-estar, né? Então, boas-vindas aqui para você. Te passo a palavra para que você possa realmente nos transmitir toda essa sabedoria, esse conhecimento do Mindfulness. Obrigado, Ju. E a sabedoria ela é coletiva, ela tanto passa quanto ela recebe. Eu quero agradecer a todos vocês de estarem aqui, agradecer essa plataforma, agradecer esse movimento da neurosemântica, você, Ju, Fúvios e outras pessoas que estão de ponta aqui fazendo isso acontecer cada semana, trazendo palestrantes. Então, muito obrigado por esse espaço, né? Eu também, sendo uma das pessoas que participa do movimento neurosemântica, é sempre um prazer estar aqui. Uau! Que momento que nós estamos, né? Eu gostaria de começar fazendo uma citação que remete a algo muito antigo em nós. Eu preparei uma musiquinha aqui para fazer. E é muito interessante porque algo está sendo desperto novamente em nós. E essa citação ela fala assim que a mágica em nós é muito antiga. Ela canta sons dos nossos ancestrais. São palavras da língua da floresta, há muito tempo esquecida. Então, vamos desenvolver aqui o que nós vamos falar e vamos ver o que essa citação nos quer dizer, na verdade. Porque um dos tópicos é como ser digno do que está acontecendo, do Covid-19, através do Mindfulness. E quando nós citamos Mindfulness, eu gostaria de citar que é mais uma forma de viver, é como uma filosofia de vida, mais do que práticas ou pequenas formas ou 5 passos de fazer isso ou aquilo, porque o que mais está tendo agora nessas lives são receitas de bolo. E aliás, eu estava vendo um Dr. Paul Adler, uma das figuras notórias aqui de hipnose ericksoniana, e ele fala o que mais está tendo são auto-experts agora, auto-apontados experts. Então nós temos realmente que ter alguns cuidados do que é que nós vamos transmitir. Né? Não é somente um rápido curso ou uma leitura de um livro que nos torna um expert. Estamos passando aqui conhecimentos que pessoas talvez queiram utilizar. Então, ter um pouco desse autoconhecimento, desse autocuidado para com você e para com as pessoas. E muito do Mindfulness é como a gente pode transformar um relacionamento, o nosso relacionamento com essa realidade. É um pouco disso que eu gostaria de falar. Porque agora o grande vilão é o Covid-19. Né? Porque tudo agora é por causa do Covid. Agora, gostaria de dar um passo para trás e retratar um pouquinho antes do Covid. Por exemplo, 75% ou mais das visitas aos médicos eram relacionadas ao estresse. Deixa eu repetir isso mais uma vez. 75% ou mais. Isso antes do Covid. Né? Por exemplo, das doenças mentais mais comuns estão relacionadas à ansiedade, em pleno século XXI. Isto que eu estou falando não é novidade, somente tomando aqui, citando novamente, para lembrarmos que antes do Covid muitas coisas já estavam acontecendo. Por exemplo, causas de perda do trabalho ou de tirar férias por causa de doenças é devido à depressão. Uma das maiores formas da causa de perda de trabalho é do quadro depressivo. Então, tudo isso antes do Covid.
Então, como que nós podemos refletir um pouco sobre isso? Porque se nós voltarmos com o tópico do estresse, né? Falei 75%, é muita coisa. Lembrando que o estresse é quando a demanda vai além da nossa capacidade. Alda, seja bem-vinda, Alda. Né? Então, quando a demanda ela vai além da nossa capacidade. E isso geralmente começa a trazer esses gatilhos do estresse. Se nós olharmos, por exemplo, no sistema humano, onde temos a parte física, a parte emocional, a parte mental, espiritual e social, por exemplo, são as 5 partes do nosso sistema humano. Né? Onde essas partes que o estresse está pegando? Ou melhor ainda, que movimentos que podemos fazer para criar o que nós chamamos de pivot, para mudar, para quebrar esse circuito que quebra o estresse. Estresse, por exemplo, comum dizermos que temos 2 tipos de estresse, né? O crônico e o agudo. O crônico é justamente aquele que a gente precisa tomar maior cuidado, porque o nosso índice de cortisol em excesso é ruim, porque ele dá inflamação, confusão mental, inclusive ele mata células cerebrais. Esse cortisol crônico, ele é mais suave do que o agudo, porque ele acontece em doses pequenas todos os dias. Por exemplo, esse estresse crônico, ele diminui os estímulos elétricos dos nossos cérebros. As nossas sinapses, elas começam a ter disrupturas. Um dos grandes avanços da neurociência foi justamente o achado da neuroplasticidade, por exemplo. Então, vocês sabiam que através do estresse crônico, ele modula e remodula o nosso cérebro? Por exemplo, ele pega uma parte que é a nossa parte de resolver problemas dentro do cérebro, hipocampo, e começa a atrofiar depois de um certo tempo. Então, é uma loucura. E é justamente quando nós não prestamos atenção no corpo. Esses pequenos sinais que são dados todos os dias. Porque muito disto é mindfulness também. É de estar e prestar atenção do que está acontecendo. Porque o mindfulness, ele começa através do nosso corpo. E através do nosso corpo que nós começamos a perceber esses pequenos sinais. Eu fico preocupado quando eu ouço pessoas falando assim, tá tudo bem comigo, tá tendo esse problema, mas tá tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem ter preocupações. Este não é um fator. O fator é isolar o nosso corpo. Como é que se nós pudéssemos conseguir fazer tal evento? Né? Sabemos muito bem da somatização quando acontece justamente o ignorar esses pequenos nuances dos sinais do nosso corpo. E é interessante falarmos também de algo que é sistêmico. Né? Não é isolar uma parte ou outra parte. Por exemplo, o raciocínio, ele é emotivo. Está cheio de emoção dentro do raciocínio. Porque eu ouço pessoas falando, preciso tomar ações sem me emocionar ou sem trazer as emoções. Boa sorte. É a mesma coisa, o mesmo conceito de matar o ego. Boa sorte também, amigo. É uma batalha que vai ser o resto da sua vida e você vai perder. Então, é justamente, como exemplo, o próprio Dr. Michael Hall, por exemplo, ele já cita mindfulness. Né? A Ju, inclusive, mandou um artigo, está num dos livros deles, né, Ju, que você mandou. Depois, se vocês quiserem, pega até a página que a Ju... É o Pensamento Executivo, esse daqui, ó. No Pensamento Executivo. 3, capítulo 3, ele fala só sobre mindfulness, tá? Que é o pensamento real. Perfeito, perfeito. Isso me lembra uma história de um sujeito que chegou para um juiz, contou a história e o juiz falou, você tem razão. Aí o outro sujeito do outro lado contou a história e o juiz falou, você tem razão. Aí ambos falaram assim, pô, mas como ambos podem ter razão? Isso não faz sentido. Aí o juiz falou, você tem razão. E é justamente falar sobre essa dualidade. Por exemplo, quando falamos equilíbrio entre trabalho
e vida pessoal, isso já se torna um desequilíbrio, porque é como se fossem duas esferas separadas, quando elas, na verdade, fazem parte do seu eu, né? O seu trabalho e sua vida. E eu gostaria de levar para esse outro ponto de vista, desse outro ponto de vista sistêmico. Um exemplo para vocês. Thich Nhat Hanh, um monge do Vietnã, ele fez há muito tempo atrás uma entrevista na Oprah. Oprah é uma formadora de opinião, uma mulher muito poderosa nos Estados Unidos. E muito dos Estados Unidos, eles querem as coisas rápidas ou aquelas receitas. E o primeiro passo e o terceiro, e aí vai. E como você medita? Ela perguntou para ele, e ele falou, eu estou meditando. Espera aí. Não, mas qual foi o primeiro passo? Qual é o seu segundo passo? Você está olhando para mim, falando comigo, como você está meditando? Eu estou meditando. A meditação, por si só, é interessante porque a percepção de termos que nos isolar para fazer alguma outra coisa já é errônea. Porque somos seres sistêmicos. Pensem com vocês, e essa frase que eu vou citar agora, eu aprendi da Nora Bateson, filha do Gregory Bateson. É uma família que está, assim, é uma família influenciadora no sistema, no quesito sistêmico. Inclusive, eles cunharam esse termo sistêmico. E essa frase, para mim, mexeu por demais. Ela falou assim, como você pode mudar um sistema de dentro de um sistema, sendo o sistema? Vou repetir. Como você pode mudar um sistema de dentro de um sistema, sendo um sistema? E o que eu estou querendo trazer aqui é essa parte relacional, porque muito do convite do mindfulness é justamente engajar esse todo nessa dança. Porque uma folha caindo da árvore, existe uma relação com o solo do qual essa folha toca, com as minhocas que ali abaixo estão, com as sombras que são formadas nas outras árvores. E aqui não é muito distante, diferente. Quando nós falamos do trabalho, da nossa vida pessoal, quando nós falamos do nosso sistema, quando nós falamos do sistema do nosso corpo, o sistema do nosso físico, do nosso mental, do nosso espiritual. Nós não podemos separar, porque pensamos e somos uma dualidade, somos sistemas. E é muito este o convite que eu quero fazer agora para vocês. Porque mindfulness ele veio de toda uma área monástica, né, contemplativa, até chegar ao que hoje nós chamamos de tendência do momento. Está muito vigente. No Brasil, está relativamente começando ainda, mas lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, na própria Ásia, já é um movimento muito vigente. Eu vou citar, por exemplo, a vocês, por exemplo, o chefe operacional de coaching, do movimento de todos os coaches do Google. Ele mesmo ele falou que ele olhava mindfulness como se fosse um modismo, como se fosse algo, opa, mas agora ele mesmo é um precursor desse movimento, né, de ser mindfulness. Porque muito do conceito do mindfulness, que não é, por exemplo, é um relaxamento. Não necessariamente um relaxamento, muito menos uma religião ou uma maneira de tentar mudar os seus pensamentos ou algo que tem uma preocupação com o futuro ou com o passado. Essas coisas são mitos e não têm nada a ver com mindfulness. Inclusive, esse movimento do mindfulness, se vocês pegarem uma cadeia de estudo, no ano 2000 começou a ter artigos, assim, onde eram assim, artigos científicos feitos, assim, 21 científicos, em média, 4, 5, 21 por ano. No ano 2000 começou a
ter um potencial tão grande que em 2016 já tinham mais de 670 artigos sobre mindfulness. Na verdade, é um movimento tão importante, por exemplo, nos cursos de formação em psicologia positiva. A Juliana, que nos assiste, é uma das parceiras que eu faço no Rio com ela. Nós, inclusive, entramos em acordo, e com outros parceiros, ou quando eu faço também, de trazer, por exemplo, mindfulness logo no primeiro módulo. Né? Tal importância de trazer a plenitude para daí, então, dar encalço, dar a continuidade para as outras coisas. Muito desse movimento do mind, deixa eu só ver o horário aqui para não me perder. Como o tempo que nós temos, a intenção é só dar uma pequena pincelada aqui, né? Mas vamos ter um pouquinho de momento para perguntas e talvez possamos aprofundar em alguma área ou outra, se assim tivermos a possibilidade. Difícil não falar de mindfulness sem citar algumas pessoas como John Kabat-Zinn. Ele, por exemplo, ele trouxe o MBSR, que é o Mindfulness Stress Reduction, né? Foi um dos grandes, ele que ocidentalizou, por assim dizer, o mindfulness, que é uma prática se não me engano, 8 semanas, me perdi o número agora, 45 minutos por dia, para justamente reduzir o estresse, né, principalmente relacionados ao estresse crônico, que é o que nós estávamos citando no começo dessa conversa. Mas muitos outros vieram depois disso. Por exemplo, teve a terapia cognitiva, teve a terapia de aceitação, a dialética, que é o de borderline, né? E muitos outros que começaram. Aliás, esse de borderline é um dos top de linhas de tratamento hoje na parte moderna, né? Então, é interessante olharmos um movimento que começou praticamente há 2.500 anos atrás, né? O mindfulness, ele vem muito da palavra do Pali, né? Que chama sati, ou sati, né? Que é justamente a atenção plena, né? E essa atenção plena, ela começa no corpo. Mindfulness, ela começa no corpo. Então, para vocês que são treinadores de PNL, temos uma vantagem enorme, porque podemos pegar muito carona do que já existe e trazer o mindfulness de forma excelente, através de um storytelling, usando tecnologias que nós já conhecemos. Por exemplo, a atenção, ela vem através do visual, auditivo, sinestésico, né? Depois, ela traz um outro componente que é importante, que é justamente essa abertura para a consciência, sem julgamento e sem rotular, principalmente, né? Trazemos um outro componente muito importante dentro do mindfulness, que é a aceitação. Justamente quando nós trazemos a experiência da forma que a experiência é, sem julgar. Agora, quando eu falo aceitação, não é aceitar literalmente o que está acontecendo, mas é aceitar o que está acontecendo. Me explico. Eu não aceito o fato de ter sido roubado, mas eu aceito o fato que eu fui roubado. Isso aconteceu. E agora o que eu posso fazer a respeito, ao invés de ficar remoendo? Uma das partes tradicionais é a não identificação, né? Não se identificar com emoção ou com pensamento. São assuntos ou preceitos que nós já conhecemos, mas saber e fazer são aspectos muito diferentes, né? Então, muito do que o próprio Dr. Michael Hall costuma falar, aqui nós tentamos pegar esse espaço entre saber e fazer e diminuir ele. Nossa, às vezes eu dou graças a Deus que eu não sou meu pensamento, porque sai de perto. E ter escolha, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre automatismo, ou aquele comportamento automático, né? Então, termos essa escolha do trazer a consciência versus o automático, né? Porque existe um termo, quando eles falam de mindfulness,
que é justamente, ao contrário de mindfulness, é justamente você trazer ou falhar em perceber esses pequenos nuances do seu corpo, às vezes pequenos desconfortos que a gente preocupa a nossa mente tentando fazer algo. Ou, às vezes, obviamente, se preocupando muito com o futuro ou com o passado, ou simplesmente comendo rapidamente. Assim, eu morei nos Estados Unidos muito tempo, talvez para o futuro volte para lá, mas no momento eu estou aqui no Brasil. E eu ficava impressionado, principalmente quando eu comecei a trabalhar em empresas grandes lá, como eu via assim, posições altas, empresas grandes, multinacionais, e assim a pessoa comendo na escrivaninha rapidamente, e a gente olha o histórico da população das doenças nos Estados Unidos, não é brincadeira. É preocupante, não só nos Estados Unidos, mas, obviamente, no mundo em geral, né? Foi logo no comecinho da nossa conversa, quando eu estava falando do antes do Covid, né? Algumas técnicas bem clássicas do mindfulness, obviamente, uma que nós chamamos body scan, meditação através da respiração, as pequenas práticas, isso para mim é um dos grandes tesouros do mindfulness, porque para mim a tecnologia ela tem que ser aquela que veste o nosso corpo, veste a nossa roupa, ao invés de nós tentarmos ir atrás da tecnologia, a tecnologia vem atrás de nós. Então, através dessas pequenas práticas do mindfulness, nós podemos acoplar já ao nosso cotidiano, porque podemos trazer isso para o agora. E falando no agora, eu tenho uma pergunta para vocês, estou vendo alguns coaches aqui presentes, e essa é uma ótima pergunta para você fazer, dependendo do contexto que você está com o seu cliente. Onde você está quando você não está presente? Porque aí a mente começa a divagar, ela pode estar, obviamente, nos pensamentos, ela pode estar pensando sobre o futuro, pensando sobre o passado. Agora, quando você... É interessante porque quando você está presente, você está experienciando. Você não está pensando a respeito. A partir do momento que você pensa a respeito, você já não está mais presente no momento. E é muito interessante olhar isso, esse, aliás, é um assunto que me fascina, uma das minhas paixões, que podemos falar mais, talvez em uma outra live, ou talvez até no próprio curso de Psicologia Positiva que nós fazemos. Inclusive, estou fomentando um workshop de 2 dias, finais de semana, já era para estar acontecendo, só que, obviamente, algumas coisas foram paradas. Mas, assim, então, aonde que a pessoa está? E o quão frequente isto acontece? Quando ela não está presente. Porque olhem só, e é uma loucura, estatisticamente, um ser humano tem mais de 50 mil pensamentos por dia. Deixa eu repetir. 50 mil pensamentos por dia. Não é brincadeira. E imaginem vocês, quantos desses 50 mil pensamentos são aqueles que o Martin Seligman, das pessoas que cunharam a psicologia positiva, fala assim, o desamparo aprendido, né? Então, sempre sobre mim, vai ser para sempre e vai ser a pior coisa possível. Imagine quantos desses pensamentos, desamparo aprendido, eu tenho diariamente. E o quanto dessas crenças atuam a nível molecular do nosso corpo. Que, aliás, esse é um outro assunto fascinante, né, da parte da neurociência, que está aí, não é um jargão, nos dá movimentos, dados seríssimos e que, mais importante, muito simples de ser aplicado. Não necessariamente fácil, porque mindfulness não necessariamente é fácil, como qualquer outra musculatura. Precisamos, e
precisa ser desenvolvida. Porque nós podemos, inclusive, achar aquele circuito e dar terminação àquele circuito a nível molecular do desamparo aprendido, quando nós não precisamos. Aliás, nós temos, inclusive, a escolha de utilizar cérebros. Qual cérebro que eu quero utilizar em dado contexto? Olhem só que interessante você ser o alquimista da sua própria vida. E eu não falo isso de uma maneira utópica ou sonhadora, ou algo muito distante ou teórico. Eu falo isso com autoridade, inclusive, no assunto, mas não é eu. Olhem todo o histórico que existe por detrás e o quão, de fato, nós podemos mexer no nosso nível molecular. Mexer na estrutura do nosso cérebro, gente. Atrofiar, expandir, criar mais circuitos neuronais. Eu acho que estamos num momento agora, quando eu comecei a palestra, de honrar, e de que forma que nós podemos honrar esse Covid-19, de honrar a nós mesmos, prestando atenção a cada dado momento de nós mesmos. Porque quando se torna problemático, às vezes, não que seja tarde demais, mas alguns danos já foram feitos. E precisamos correr todo aquele tempo que vagamos para fazer outras coisas, precisamos agora alocar numa emergência. Ou então, o que deixa de ser importante se torna emergente. É muito disto que eu quero falar aqui, que esses fatos, desses momentos, são uma escolha que podemos fazer. Trazer, por exemplo, a atenção. Atenção no que é que estamos focando, por exemplo. Focando na consciência de cada momento. Por exemplo, quando nós focamos num livro, estamos focando num livro. Quando estamos fazendo yoga, que a Ju acabou de falar, eu faço yoga, então estamos aqui focados na yoga. O próprio Dr. Marco Hall falou da biografia do Arnold Schwarzenegger, eu fiquei curioso e fui lá e li. É um livro grosso, mas eu li, estava interessante. E realmente ele falava a diferença que faz, não só a nível molecular, mas de predisposição, por exemplo, quando ele malhava, e vamos supor o bíceps, então a cada movimento que ele trazia no bíceps, a cada concentração dele que estava justamente naquela parte do corpo, naquele momento, e como ele percebia a diferença. Porque quando nós falamos, por exemplo, trazer essa consciência, então ela vem, obviamente, no sentimento, que acontece em milissegundos, é muito rápido. Sentimentos, emoção, pensamentos, né, que são o que a gente fala de demandas, atenção internas. Depois tem as atenções externas, por exemplo, som, comercial na TV e etc. e tal. Agora, se nós pudermos trazer do externo, TV, comercial, som, pensamentos, emoção, sentimentos, e voltar, fazer e esse é um movimento de mindfulness. E a gente pode fazer isso. Na verdade, tem pessoas que falam, quando que você vai praticar mindfulness? O dia todo, minha vida toda. E vocês vão perceber a diferença. Porque, assim, quando nós citamos, por exemplo, na 1980, 70, na parte industrial, veio muito aquela parte de multitasking, nós já sabemos cientificamente que quando você está fazendo multitasking, 30% da sua poder de cognição já cai automaticamente. Agora, obviamente que existem, por exemplo, se você perguntar a uma mãe dona de casa, falou, mas se eu não fizer multitasking, eu não opero. E assim, não é que pode fazer multitasking. Existem tarefas que não existem ou precisam de uma cognição, porque grande maioria dos comportamentos são inconscientes ou são automatizados, criados por você. Então, ela já está fazendo, não precisa e pode sim fazer multitasking. Eu nunca faria multitasking, por exemplo, ou procuro não fazer
E recomendo, se assim vocês quiserem, não fazer multitasking em algo relacional, por exemplo. Nunca fazer multitasking enquanto vocês estão falando com uma pessoa. Por exemplo, no WhatsApp, tá aqui falando e vendo outra coisa e tal. Aloca aquele momento para estar com aquela pessoa. Senão você não está com aquela pessoa e seu nível de conexão vai abaixando e abaixando, abaixando, cada vez mais. Deixa eu fazer só uma checagem aqui. Ô Ju, como que a gente está em questão de tempo? Posso continuar aqui? Tem que fazer pergunta? Como que Claro, é? pode continuar. A gente vai até, incluindo a palestra, mais o tempo das perguntas, até 8h30, Ah, tá. tá? Tá Beleza, tranquilo, beleza. pode ir. Tá. Então, é um movimento que, por exemplo, se nós olharmos as multinacionais, não gastam bilhões e bilhões de dólares. Não são bobos, gente. Se eles estão trazendo mindfulness aqui, é porque existe um porquê. Porque se estamos falando de significado e performance aqui, né? Será que eles estão trazendo somente porque são bons samaritanos ou são bonzinhos? Ou realmente existe algo aqui de um ser mais produtivo? Vocês, por exemplo, muitas de vocês aqui fazem ou ministram acessando o seu gênio pessoal, né? Um treinamento clássico da neurosemântica. E testemunhas, muitas falam que um dos meus takeaway, meus ganhos ao sair daqui, ao perceber na primeira, segunda, terceira semana, foi a possibilidade do foco me torna mais produtivo. Muito do AGP, acessando seu gênio pessoal, ele é um movimento que através de uma gestalt, vai somatizando cada padrão, 12, 14 padrões, para chegar a esse estado do flow, esse estado de fluxo, onde você se perde de você mesmo e entra nesse nuance, nesse viés e começa a fazer aquilo, você se torna mais produtivo. Agora, você se torna mais produtivo pensando no passado, pensando no futuro. Quando você está em estado de flow, você está completamente presente ali. Aliás, de tal forma que é até danoso ou perigoso, se não saber ou souber, sair dele. Por isso que nós também criamos mecanismos de saída, né? Bom, quando nós estamos, agora voltando um pouquinho estava falando de empresas, né? Então, por exemplo, Google, Search Inside Yourself, um treinamento clássico do Google, foi criado no Google por um dos primeiros empregados ali, que é um treinamento de inteligência emocional, mindfulness, que ele é aplicado em todas as sedes da Google. Você tem, por exemplo, um parlamento inglês na Inglaterra que fala que já está, por lei, está dentro do governo, que atua na área criminalista, na área educacional e na área de saúde. Você tem, assim, diversas outras empresas. Eu até anotei aqui, fiz um mind map aqui, só que eu não estou nem olhando, mas, assim, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, por exemplo, que loucura, eles trouxeram efetivamente o mindfulness também no Fórum Econômico Mundial. Então, assim, é um movimento que está vindo a todo vapor. E é um movimento que realmente seria muito interessante de olharmos com um pouquinho de mais cuidado e realmente saber como integrar ele ao todo que nós fazemos. Porque não é trazer algo diferente, é trazer algo que já pertence. E isso é uma dos conceitos, por exemplo, quando a gente faz coaching, PNL, por exemplo, é que muitas vezes você não está aprendendo algo novo, você já está fazendo algo, um recurso do qual você já tem para explorar ainda mais.
E é muito disso mesmo. Porque o mindfulness ele não é necessariamente expelir as coisas, por exemplo, suprimir pensamentos. Muito pelo contrário, se nós fizermos isso, vai ter aquele efeito rebound, né? Vai voltar com todo vapor. Não é suprimir isso, é olhar pelo que é, simplesmente. Então, por exemplo, não é olhar pensamentos, emoções e pensar que são ruins e simplesmente livrá-las delas. Não, é simplesmente observá-las, né? Talvez levá-las menos sérias, talvez deixá-las aonde elas pertencem. Né? Porque se tem todo um movimento, assim, se nós pensarmos um movimento de observar, de talvez não colocar o peso que originalmente colocamos, né? E trazer, sim, uma atenção ao invés, simplesmente atenção aos pensamentos. Podemos daí, então, criar uma dinâmica através de gatilhos, por exemplo. Por exemplo, quando eu me percebo saindo do meu eu estou falando, não percebo o meu corpo mais. Quando eu começo a trazer um termômetro para mim, isso tem muito a ver com a inteligência emocional, quando eu começo a perceber que eu não estou mais no meu corpo, quando eu começo a perceber que eu não percebo a textura da cadeira onde eu estou sentado, ou no chão, eu posso trazer um termômetro para trazer e dar as boas-vindas para voltar aqui nesse momento. Isso, para vocês que sabem PNL, as âncoras, né? A gente pode trazer âncoras para a respiração, para o corpo, para um objeto, para um som, seja o que for, para um aroma, para um cheiro. Por exemplo, olha aqui uma sacada maravilhosa, inclusive estou implementando em algumas empresas, e eu sei que algumas empresas grandes fazem isso também, é fazer o corredor mindfulness, por exemplo, que é um gatilho melhor. Por exemplo, aplicar culturalmente dentro de uma empresa onde você passa, ou seja, uma recepção, seja um corredor, seja onde for, e você começa nesse corredor, ou você pinta a parede de cores, aí você olha a psicologia das cores, ou você põe algumas palavras que estão na cultura da empresa e faz com que seja, no começo, obrigatório para cada funcionário que passar, ou colaborador, melhor dizendo, passar por ali para diminuir a velocidade. A cada colaborador que passa por ali, perceber quem ele é naquele momento. Para cada colaborador, ao passar por aquele corredor mindfulness, saber o porquê ele está indo para onde ele está indo. E novamente, estamos, através de todo um apoio da ciência, trazendo um conceito aqui de modular o nosso corpo e molecularmente modificar a estrutura do mesmo. Então, com o simples uso de âncoras, por exemplo, o que eu estou te falando está sendo feito em algumas empresas, inclusive a própria Google. Porque tem coisas que eles faziam, por exemplo, escorregador, essas coisas, na verdade mostrou ser mais estressante do que divertido. Na verdade, uma curiosidade, funcionários da Google usam 3 vezes no máximo, depois nunca mais usam aquele escorregador. Inclusive as pessoas que trabalham próximo ao escorregador falam assim, que saco, porque todos os instantes vão lá, querem escorregar e fazem aquele barulho toda vez. Então, assim, obviamente que é um pouco do TOTS, né? Testa, opera, testa e saída. Saber o que realmente funciona, como funciona. Então, é integrar ao que você já faz, não necessariamente criar algo novo. E essa é a beleza do todo. Está na simplicidade, não no reducionismo, mas na simplicidade. Então, é trazer o conhecimento que muitos dos comportamentos, ou praticamente quase todos os comportamentos, são automáticos. Olhem que loucura! O seu comportamento é automático. E adivinha quem criou ele? Isso mesmo. E muitas vezes não estamos conscientes. E agora, estamos falando de comportamento, por exemplo,
como nós comemos, como nós dirigimos, como nós tocamos o piano, como nós fazemos gestos. Então, esses comportamentos, eles são automáticos e foram, obviamente, construídos através de repetição. E o mindfulness, trazendo a consciência a cada um desse comportamento, nós podemos trazer outros tipos de comportamentos que sejam conscientes e, com o tempo e com a repetição, se tornam automáticos, né? Mas de forma que seja processada com viés positivo para a gente, né? Não necessariamente a gente precisa fazer atalhos. A gente pode olhar um comportamento do começo ao fim. Por exemplo, se nós observarmos como nós começamos a comer e como nós terminamos, às vezes é o mesmo padrão. E é algo que a gente já faz isso por 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não percebendo. Como que nós podemos, por exemplo, trazer essa consciência ao simples fato de se alimentar? E esse é um dos grandes convites, né? Porque nós primeiro, como que é a sentença? Assim, nós primeiro criamos o hábito e depois o hábito nos cria, né? Acho que é da John Dewey, que criou essa sentença. E assim, algumas desvantagens da automaticidade que eu estou falando é que geralmente é difícil de mudar, né? Porque está no inconsciente, mas em crenças daqueles hábitos, né? Então, ou seja, não está presente. E lembrando, sempre aquele convite de trazer para a presença, e para a presença, e para a presença. Gostaria de trazer também que esse automatismo, essa automaticidade pode causar, de fato, alguns problemas, né? Por exemplo, um dos grandes, melhor dizendo, uma das grandes habilidades como coach, por exemplo, PCMC, nível PCMC, que está acima do nível do Meta Coaching, é uma das grandes habilidades de reconhecer padrões. Na fala, nas ações do cliente, do coaching que ali está. Como seria transformar essa grande habilidade em reconhecer os padrões do cliente e reconhecer os padrões em você mesmo? Porque às vezes, por exemplo, aquele padrão de ficar ruminando algo, sobre uma situação não prazerosa que aconteceu. Ou uma automaticidade de deixar que as nossas emoções guiem os nossos comportamentos, como por exemplo. Então, quais são as automaticidades, os comportamentos dos quais você não está percebendo agora, durante essa situação que nós estamos nos encontrando? Então, existe a situação, existe a automaticidade e existe a reação. No Rio de Janeiro, por exemplo, mais de 30% Oi, Isaac, seja bem-vindo, Isaac. Mais de 30% da violência doméstica aumentou em menos de uma semana durante o Covid. Mais de 30%, isso não é um número pequeno. Às vezes, por exemplo, pensamentos ou sentimentos, ainda melhor, tristes, começam com a repetição a levar a quadros crônicos ou quadros depressivos, ou começa a levar numa longa jornada a estresse pós-traumático, né? E como que nós podemos mudar de fato, então, esses comportamentos automáticos? Simplesmente aumentando
a atenção. Simplesmente aumentando a atenção. Então, novamente, temos uma situação, aplicamos tecnologias, mindfulness, e daí temos uma reação completamente diferente. Então, temos uma situação, e daí temos o que nós chamamos um delay, uma pausa. E daí reagimos. Porque não é que você vai parar de julgar. Inclusive, eu desafio aqui uma pessoa parar de julgar. Nós não conseguimos julgar. Muitas das nossas ações que nós fazemos perante algo está justamente nas comparações que nós temos. Então, nós não julgamos. O que nós conseguimos, sim, é não ter uma reação julgativa perante aquilo. Inclusive, com o treinamento, isto pode diminuir cada vez mais, de ter um julgamento reativo. Então, nós podemos ter essa reação que vai lá no límbico, etc. e tal, mas depois nós podemos potencializar de uma outra forma, de uma forma mais humanística, talvez. Né? Então, perceber o que está acontecendo, como que eu me sinto, o que eu sou quando eu faço isso. Então, ao ter uma situação, eu tenho um momento de ler, um momento de mindfulness, e daí eu simplesmente fujo da situação, eu simplesmente fico calmo, ou simplesmente grito com aquela pessoa. É uma escolha consciente de sair desse ciclo, chamo ciclo, esse ciclo, como que é o nome? Esqueci, repetitivo, vicioso. Então, emoções, pensamentos. Então, você tem uma situação, você tem uma emoção, você tem pensamentos, emoção, e daí você tem esse tráfico que está tudo aqui encabeçado, está tudo aqui bagunçado, e é justamente o que a gente estava falando também, que eu citei lá no museu. Quando você tem cortisol, você tem bagunça mental. Cada vez mais que você aumenta o seu nível químico de hormônio de cortisol, você aumenta a sua confusão mental. E isso é feito através do estresse. Lembrando que o cortisol, não vou entrar no detalhe agora do cortisol em si, porque o cortisol em doses pequenas são benéficas. Obviamente, quando é crônico, que começa a causar tudo aquilo que já foi falado. Então, por exemplo, existe essa confusão mental, tem uma frustração. Eu odeio isso, por exemplo, eu falo. E daí você tem uma má avaliação ativa ou uma má concordância do que está acontecendo, aí tem uma frustração, e dessa frustração depois vem o metacognição, né? Por que eu não fiz melhor? Um arrependimento, daí eu me sinto culpado, e daí eu falo que eu não deveria fazer isso, e depois volta para a frustração, chega! Vamos interromper o negócio. Esse ciclo vicioso, né? Olhando de forma simplesmente a capturar esse ciclo vicioso, né? Simplesmente trazendo atenção cada vez mais, e atenção, e atenção. Eu escrevi aqui na minha colinha aqui algumas perguntas para vocês, coaches, que são perguntas. Obviamente, dentro do meta-coach, a gente poderia falar que são meta-perguntas, porque ela traz para o seu eu, novamente, né? E aqui estão bem relacionadas ao mindfulness. Por exemplo, que traz para o momento do aqui e agora. Então, uma pergunta poderosa, por exemplo, que eu fiz aqui é o que é verdade para você agora? O que é verdade para você agora? Né? Então, são perguntas que fazem realmente, não somente trazem a pessoa para o aqui e agora, mas fazem refletir sobre a verdade do conceito, refletir sobre as crenças e todo aquele âmbito de meta-perguntas que são poderosíssimas, né? Então, essa sendo uma meta-pergunta, trazendo um viés de mindfulness, o que é verdade para você agora? Outra pergunta poderosíssima aqui,
Esse coração tem um senso, ou você percebe no seu coração uma conexão de abertura agora? Então, trazendo novamente aqui agora para a pessoa, trazendo o corpo, trazendo a consciência. Outra pergunta, por exemplo, quando você fez o que você fez agora, você escolheu que a sua mente fosse lá? Ou somente ela foi por si só? E novamente, onde está a sua mente agora? Um dos convites, por exemplo, dentro de um outro aspecto, outra forma de coaching, o coaching generativo, que eu acredito que o Jairo, né, o presidente do INAMP, acho que semana passada, ele falou um pouquinho da mandala dos seres, se não me engano, falou um pouquinho do generativo. Coaching generativo são basicamente 16, 18 dias, e assim, de quase todos os dias ele fica na segunda pergunta das 18 perguntas, então ele fica assim muito no quesito do que está acontecendo agora, para fazer o coaching com o que é que está o que está surgindo nesse momento. Então são perguntas muito poderosas que vocês podem fazer. Obviamente tem a meta, o macro, mas temos que olhar um micro daquele momento, daqui agora, o que é que está surgindo agora, né? São perguntas assim poderosíssimas, porque os benefícios de ser assim, como mais 600, 700 artigos anuais estão sendo feitos agora, esse gap agora de 2010, onde 16 eram feitos por ano, e agora mais de 600, 700. Então, assim, muitos dos benefícios são aqui e mostram, por exemplo, olha que interessante agora, vocês acham, expandir o momento presente. Então você não somente está no momento presente, mas você está expandindo ele ainda maior. Agora, olha que interessante, esses benefícios de mindfulness, por exemplo, você traz mais o que nós chamamos de ou de ciência, porque a autoconsciência você está nada mais nada menos que dados. Você está trazendo mais dados do seu corpo, trazendo mais dados da sua, detectando padrões. E olha que interessante aqui agora. Quanto melhor você conhece sobre você, melhor você se relaciona a outras. Quanto mais você se conhece sobre você mesmo, melhor você se relaciona com a outra pessoa. Quanto mais gentil você é com você mesmo, mais gentil você vai ser com outra pessoa, mais aberto você vai ser com outra pessoa. Então, de uma certa forma, aprender a se relacionar com o eu, tendo menos reatividade, né, tendo um poder de resiliência maior, né, simplesmente estando presente, prestação. Então, esses são alguns dos benefícios que existem hoje no mindfulness. Então, às 8, né, eu vou só fazer uma pesquisa aqui e vou dar algo que eu falei isso, para vocês perceberem se existe um sentido maior, uma mudança na natação. Eu vou até colocar feito aqui sonoro aqui. E o que eu falei logo no começo, e a gente vai abrir para algumas perguntas, gostaria que vocês simplesmente voltassem ao que agora. Uma das formas que vocês podem fazer é olhando
a sua respiração. Olha com o pano do fundo da sua mente, perceba você percebendo respirar. Você pode perceber a textura do tecido, da cadeira, da cama, onde seja que você está apoiando o seu corpo aqui agora. Algo que eu sempre faço, ou em treinamentos de coach, ou seja, um treinamento que eu vá. Eu muito conhecimento de Steven Guillen Roberts, que é o estado coach. Primeiro, em sintonia. Para que daí nós possamos daí nos abrir para o que existe, nos tornamos conscientes com o que existe. E ao nos tornar consciente com o que existe, nós nos conectamos. E ao nos conectar, de excelência, de conexão. E eu vou repetir aquela sentença que eu fiz logo no começo. Aquela citação que fala assim: a mágica em mim é muito antiga. Ela canta sons dos meus ancestrais. Palavras da língua da floresta. Há muito tempo esquecida. Bem-vindo. Bem-vindos ao meu eu que sempre esteve lá. Então, quero agradecer vocês. Foi uma rápida pincelada, obviamente vontade de ficar muito mais aqui. Eu vou abrir agora, respeitando os nossos horários, algumas perguntas que talvez vocês possam ter. Boa. Ju? Sou eu, Ju. Eu queria... não é nem pergunta, eu queria só fazer um link, né, com o que você falou, com a abordagem do Mindfulness, que eu achei muito interessante no livro do Michael Hall. Aqui, deixa eu mostrar aqui, peraí, deixa eu aparecer. Esse livro aqui, O Pensamento Executivo, do Michael, que foi lançado em 2018. No capítulo 3, ele fala sobre Mindfulness, né? Então, ele coloca qual é o real pensamento Mindfulness. E aí, Mindfulness, na verdade, é atenção plena, né? Você estar presente aqui agora. E ele coloca aqui no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: estar consciente, quando você está consciente do seu pensamento, aí você realmente está atento, está presente, está em Mindfulness, que ele falou, em Mindfulness. E em que momento isso acontece? E ele diz, isso acontece quando você toma consciência dos seus significados, dos meta-estados, né? Então, isso aqui remete muito àquele padrão da intencionalidade. Então, assim, estamos vivendo esse processo todo, né? Da pandemia, enfim, da quarentena. E pode ser desafiador para muitos de nós. Eu acredito que vou falar todo mundo, mas para a grande maioria aqui realmente é um grande desafio, em relação a muitas questões. E aí, nesse momento, é que ele coloca aqui como sendo um desafio, a gente trabalhar realmente a intencionalidade e encontrar os porquês, né, da importância desse momento. Não o porquê do sofrimento, mas o porquê é importante você estar vivendo, está passando por essa quarentena ou está fazendo as atividades que precisa estar fazendo durante essa quarentena, né? Durante esse processo todo. Então, quanto mais você tomar consciência de significados, dos significados dessa atividade, do que a gente está vivendo aqui agora, mais em estado de atenção plena você fica, né? E aí acontece tudo que você falou, a gente começa realmente
entrar mais no estado de mais bem-estar, né? Começa a liberar mais dopamina, mais endorfina também, né? Você começa a entrar mais no estado de prazer, porque remete realmente ao estado de flow, você consegue ficar mais engajado no aqui e agora, e isso realmente melhora o nosso bem-estar. Então, para quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto pela visão da neurosemântica, eu recomendo a leitura, tá, desse livro, Pensamento Executivo, né, que o Michael também aborda no curso dele, Brain Camp. Né? Então, é só uma dica, né, para poder complementar. Rô, muito obrigada por essa introdução maravilhosa, viu? Não, Ju, faz todo sentido. E eu, inclusive, se eu puder, eu gostaria de trazer uma pequena observação, porque na metacognição, né, de analisar o porquê estamos fazendo isso, estamos entrando numa cognição analítica, que é, sem dúvida, profunda, aliás, muito profunda. E depois o estado de presença é quando vamos além desse estado analítico de metacognição e simplesmente estamos presentes. Né, e depois saímos do estado de presença e voltamos para uma metacognição do porquê. Mas assim, no estado de presença você não está pensando no porquê, você simplesmente é o porquê. Que se você olhar, por exemplo, algo monástico, né, na teoria da contemplação, quando você se sente completamente presente ao sentir os raios solares tocando sua pele, você não está ali observando os benefícios ou do porquê tal. Agora, você simplesmente está no momento presente. Muito dessa metacognição de atingir o porquê é de não sair, é justamente uma ignição de sair do automatismo, né? Que é maravilhoso. E depois um convite para simplesmente estar. E perfeita analogia. E essa leitura vale muito a pena, com certeza. Que mais? Vocês teriam alguma pergunta? A gente tem aqui uns 15 minutinhos. Oi, Rodrigo. Ou Eusébio. simplesmente observações ou comentários. Alguém comentou, alguém falou alguma coisa aí. Boa noite a todos. Fui eu. Eusébio? Estão, estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Bem-vindo. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta, né? Mas, assim, eu posso comentar um pouco sobre a minha experiência, né? Nesse momento agora, relacionada ao estado de presença. Fora a busca, né? Do conhecimento, do entendimento, disso tudo um pouco que o Rodrigo abordou, que causa já um impacto, né, na psique da gente, já traz uma mudança. E aí depois eu acho que muito também o papel de se observar realmente, de olhar que estado você está acessando, né? E nessa quarentena isso meio que aumentou, acho que acredito para todo mundo, né? Pelo menos na minha experiência, na minha observação, eu aumentei mais a observação dos meus estados, o porquê desses estados. O estresse realmente, se você deixar, te toma conta. E fora esse conhecimento, né, que a gente já tem aqui da neurosemântica, da neurolinguística, um dos atrativos que eu estou achando agora que me traz muita presença, muita paz e até para praticá-lo é a necessidade de parar de respirar realmente, que é o Tai Chi. Venho praticando bastante Tai Chi, comecei a aprender sozinho e, cara, me trouxe um estado de presença, esse estado realmente de parar, olhar e observar e estar presente mesmo, fazer o movimento presente, olhando, então isso ajuda bastante também. É um pouquinho que eu tenho a contribuir hoje, gente. Obrigado. Rodrigo,
Obrigado, Eusébio. Oi? Eu gostaria que você facilitasse numa linguagem que pudesse, digamos assim, chegar nas pessoas que estão no estado de sofrimento mental, né? E aí, como a gente estabelecer uma conexão mais direta com essas pessoas? Eu estou falando assim, porque o meu nicho de mercado é principalmente pequenos e médios empresários. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui em Curitiba, nós estamos com um supermercado que teve agora a confirmação de 6 pessoas, né, já no estágio bem adiantado de contaminação. Então, como levar um pouquinho disso tudo numa linguagem adequada para que possa, digamos assim, estar atendendo essa demanda, essas pessoas que estão em estado de sofrimento? Ok, obrigado pela pergunta. Eu vou só fazer algum comentário do Eusébio e retomo para você. E quando eu vou retomar para você, só gostaria que você me esclarecesse o que é a contaminação, quando você citou. Tá, que estão contaminadas com o vírus, né? Teve pessoas, assim, um percentual dessas 6 pessoas foram diagnosticadas, que já estão internadas, que estão isoladas. Então, o que acontece? Os demais colaboradores estão em estado de pânico, eles estão trabalhando porque não tem outra alternativa. Então, algumas ações que a gente pudesse estar semeando esse contexto todo, mas que pudesse chegar ao coração. Certo. Ok. Então, já chego a você. Eusébio, essas práticas orientais, né, como você falou, Tai Chi ou o próprio Qigong e algumas outras, elas não somente trazem você a presença, mas elas ajudam você a gerenciar a energia e principalmente, inclusive, gerenciar aqueles vampiros energéticos, né? Porque ela trabalha, aí eu estou saindo um pouquinho do nosso assunto, mas ela trabalha principalmente energia, são os 3 primeiros chakras, são muito importantes, principalmente o segundo, né, que é esse túnel energético entre você e a outra pessoa. Então, ele trabalhando nesse core, no centro, essas técnicas Tai Chi, e parabéns pela iniciativa de estar aprendendo sozinho, e assim que possível, eu recomendo você ir numa escola e fazer com um grupo, de fato maravilhoso. Eu fiz muitas dessas Tai Chi, Qigong por alguns anos e é impressionante realmente o centramento que dá. Então, só queria trazer aqui e parabenizá-lo pelo movimento. Obrigado, obrigado. Realmente, assim, o salto da minha performance, tanto em musculação quanto na própria arte marcial, foi um salto enorme, realmente. Obrigado. Uau, obrigado você. E Alda, primeira coisa, primeiro estado que vem a mim, né, e curiosamente até hoje estávamos num simpósio, por assim dizer, falando justamente a respeito disso, né? E tem alguns movimentos, uns que são já desenvolvidos atônicos, outros mais agudos, e abordagens são diferentes. Quando estão em âmbito assim de desespero, muitas das abordagens que são feitas são ao invés de ações, mas muito mais de amparar a pessoa. Pela linguagem Milton Ericksoniana, fala assim, algo em você precisa de atenção, algo em você precisa ser cuidado, algo em você precisa ser amparado. Muito nesses momentos, essas pessoas, elas precisam mais de confortos. Quem estava falando, inclusive, justamente essas palavras,
parte delas eram alguns cientistas e alguns grandes trabalhadores de parte clínica mesmo. Eu faço parte de um movimento, do maior movimento que tem internacional da psicologia positiva. Era para ser no Canadá esse ano, não vai ser, mas assim eles trazem grandes cientistas renomados, né? E hoje a gente estava falando um pouco sobre isso. A voz do coração agora, me parece, para essas pessoas que estão nesse estado que você está falando, obviamente tem diversas técnicas. Eu posso falar offline com você? Alô? Oi? Eu posso falar offline com você algumas coisas. Eu posso falar offline com você algumas coisas que foram passadas especificamente nesse caso para você, passar algumas coisas para você. Mas assim, o grande takeaway agora é que essas pessoas, elas não precisam necessariamente fazer algo a respeito, mas sim serem amparadas a respeito. Esse seria o primeiro passo que foi dado, né? E eu concordo assim plenamente, né? Foi uma discussão de mais de 3 horas a respeito disso, né? Bem mais detalhes eu posso te dar e te passar algumas coisas específicas a respeito disso depois, se você quiser. Ah, gratidão, gratidão. Vou colocar aqui o... Ô, Rodrigo, uma Oi. sugestão para quem quiser ter uma visão. Boa noite, Ângela. Boa livro noite, chamado Ângela. Atenção Plena, acho que é da... Boa noite. Atenção Plena. Esse livro acho que é da... Eu tenho até... acho que é da Fundação de São Paulo, da Folha de São Paulo. É um livro super simples, com boas fotografias, que dá uma visão bastante ampla sobre mindfulness. E eu posso falar para vocês que o body scan, que são 45 minutos, realmente, eu já pratico há muito tempo, ele é de extrema valia. Sugiro que vocês comecem a fazer, que é muito legal. Muito bom a sua explanação, Rodrigo. Muito legal. Obrigado, Ângela. E obrigado pela sua... Sim, e obrigado a todos vocês que estão compartilhando, né? Como eu falei no começo, é uma troca muito rica aqui, porque a sabedoria é muito maior quando ela é coletiva. E esse body scan, de fato, é uma das técnicas clássicas do mindfulness, né? E interessante que existem outras versões, inclusive. 45 minutos, ela foi muito embasada do John Kabat-Zinn, do Stress Reduction. No John Kabat-Zinn, que eu fiz toda a formação com ele. Ah, perfeito. Então, eu fiz a parceria humana, eu fiz lá também com os Estados Unidos, e ele realmente ele não abre mão da prática do que é o que é, né? Mais ou menos que é isso. O que né? é. Todo dia. Não é, isso não pode fazer junto com a meditação, não misturar as duas coisas, cada um é um. E é muito interessante perceber as sensações do corpo. Né? E aceitar até dormir, aceitar formigamentos, aceitar não querer fazer. Aceitação do ser você com você. Eu acho isso sensacional. E que interessante que você fez a formação com ele. De fato, é sensacional mesmo. Eu venho muito de uma origem... Eu sou praticante de Vipassana, né? Que são... Você começa com 10 dias em silêncio absoluto. Eu não pratiquei com isso. Exato. E silêncio é um total, scan, né? É silêncio total. E ele é um body scan de 10 dias, né? Praticamente. E, assim, muito do mindfulness é como trazer para o nosso cotidiano, porque Vipassana é hardcore, né? Quem pode tirar 10 dias? Mas o body scan... E hoje já existem... Estava falando que hoje existem algumas variações do próprio body scan, de meia hora, de 15 minutos, de 10 minutos, porque assim, a prática diária é melhor do que a não prática, né? Existem todo um porquê dos 45 minutos do que ele chegou, mas assim, o quanto mais pudermos trazer para o nosso cotidiano, um pouquinho que seja diariamente, vai fazer uma grande diferença, né? Na sua musculatura, na sua fisiologia, na sua psique. E que fascinante, que bom, que interessante que você faz esse body scan.
de fato. E o que eu acho Você mais queria falar alguma coisa, interessante, Ângela? Te Rodrigo... interrompi? Oi, desculpa, não te ouvi. Cortou a sua fala. Não, eu falei, Rodrigo? você tava falando algo, eu te interrompi, por favor. Não, eu estava dizendo para você que eu não estava te ouvindo. Eu te interrompi porque eu não estava te ouvindo, mas bem, o que eu sugiro pela prática, que eu acho muito interessante, é que é o encontro de você, principalmente nós que somos Master Coach, a todo momento a gente está se deparando com alguém, é quase que um auto-coaching, entendeu? O body scan. Porque você no início começa ouvindo, alguém te induzindo, mas posteriormente você já faz a prática com você mesmo. E você vai percebendo em algumas partes do seu corpo que você tem que respirar um pouco mais. E o quão a respiração ela é super valiosa. E outra coisa que eu sugiro a todo mundo que faça a respiração. Alô? Travou, né? Ângela travou? Travou. Acho que ela caiu Ah, aqui. tá. Ou ela está fazendo estátua? Acho que é a conexão mesmo. Ah, Enquanto isso, o Isaac se desloca. Se vocês me permitirem, eu vou falar agora. Boa noite. boa Boa noite, Isaac. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e o privilégio de ver os amigos. Quanto tempo não os encontro. Estou com o coração dilacerado pela distância e feliz por vê-los bem. Agradecer, Rodrigo. E faz tempo que eu não posso participar devido à minha atividade. Hoje eu estou voltando de um trabalho que eu fiz em São Paulo para casa, aí eu vi o convite lá no grupo, eu falei, deixa eu ir lá participar. Eu quero parabenizar você, Rodrigo. Quem sou eu para isso, né? Mas entregar para você a parabenização, porque eu observei alguns detalhes. Quando um treinador, um coach, um master coach fala de presença, falar de presença é até fácil. Agora, mostrar presença, atuar com presença, isso faz todo o diferencial, porque eu vi congruência na sua fala, irmão. Quando o amigo que eu esqueci o nome agora, falou e a Alda, depois disso, abriu o microfone para falar, e você deu atenção a ela e retornou, memorizou toda a fala do amigo anterior e voltou a dar-lhe atenção e ainda retomou com a Alda. Esse momento, para mim, foi um momento de aprendizado e eu quero externar para você a gratidão, porque esse momento que eu vivi aqui com vocês, como você disse, sabedoria coletiva é maior. Eu aprendi aqui e eu vejo muita gente falar de presença, mas estar presente é o que faz toda a diferença e eu notei isso. Parabéns. E eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de estar com vocês aqui. Um abraço a todos vocês e vamos esforçar para estar nos próximos. Muito bom te ver, Isaac. Faz já algum tempo mesmo, alguns anos, né? Foi em Mendes, se eu não me engano, nossa última visita, tete a tete. E, nossa, para mim o que marcou muito uma vez uma fala que eu vi, uma pessoa pode ser eloquente, pode falar bem sobre um assunto, falar bem sobre a bondade. A pessoa ela pode ser simplesmente bondosa, né? E se ela for bondosa e falar eloquentemente sobre a bondade, ainda melhor. Mas a diferença é justamente isso, né? Entre falar sobre bondade e ser bondoso. Então, trazer e diminuir esse espaço entre saber e fazer cada vez mais. Né? É um ponto bem interessante, de fato. Ainda mais com tanta e tanta abordagem que está sendo feita hoje na internet, tantas pessoas falando de tantas coisas. Né? Então, acho que trazer cada vez mais a congruência, de fato, é importante, né? no que se está falando. Ju? Falta só mais um minuto, então, para encerrar. Queria saber se você podia passar suas considerações finais, se você quer divulgar sei lá, algum trabalho que você esteja fazendo, algum curso, algum serviço, fica à vontade também, que esse é o momento.
Tá, então vamos retomar alguns, ou assim esperamos, Ave Maria, cheio de graça, alguns treinamentos vivenciais. O primeiro deles vai ser no próprio INAP, no Rio de Janeiro, de psicologia positiva, aliás, com a minha parceira aí, a Ju, que co-treina comigo esse curso, onde um dos primeiros módulos dá uma abordagem de aproximadamente 4, 5 horas direto de mindfulness, e trazendo toda a beleza da psicologia positiva também. São 90 horas, Ju, não me lembro agora, de formação, né? Contando com lives, contando com presenciais, etc. e tal. E além disso, tem o meu Instagram, né? rodrigo.minose. Então, convido vocês a me seguirem. Tem alguns workshops de mindfulness também, de 2 dias, estão sendo feitos Rio de Janeiro, São Paulo, no Sul e tantos outros lugares. Mas a minha observação é, gente, estou aberto a vocês, entrem em contato, vamos formar cada vez mais esse vínculo. As pessoas que aqui estão, conheço a grande maioria delas, são idôneas, e curioso para conhecer quem eu não conheço ainda. Então, boa noite, eu agradeço por demais a presença de vocês, e lembrando que a mágica em nós é muito antiga. E quando eu falo sobre ancestralidade, é aquela frase tão bonita e faz tanto sentido, que quando nós curamos algo agora, nessa vida, em nós mesmos, não estamos somente curando a nós mesmos. Estamos curando todo o antepassado, estamos curando gerações que estão para vir. E isso, inclusive, cientificamente mostra na epigenética o como deixamos de passar algo ou um trauma para gerações futuras, simplesmente curando essa geração que aqui se encontra, no aqui e no agora. Obrigado mais uma vez. Oh, muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Muito bom. Parabéns, viu, pela palestra. Gratidão. Gratidão, Ju. Obrigada a todos pela presença de todos. Quarta-feira que vem, estamos juntos de novo. E agora eu vou postar lá no grupo a palestra do Jairo, da semana passada. E ainda essa semana eu posto também a do Rodrigo, tá bom? Um grande abraço, gente. Boa noite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, galera. Boa noite. Obrigado.